Bem-vindos a mais uma aula. Neste vídeo nós iremos iniciar de fato o aprendizado sobre HTML. Nós temos aqui um vídeo no canal falando sobre como você instala o VS Code, como é que você configura o VS Code. Então, antes de prosseguir com esse vídeo, dá lá um pulinho no canal, assiste o vídeo para que você possa preparar o seu ambiente de desenvolvimento. E agora, no vídeo de hoje, nós iremos falar sobre HTML, como iniciar HTML no VS Code. Primeiro que você deve fazer é clicar em File, clicar em Open Folder, e caso você não tenha nenhuma pasta aqui no seu diretório, certo? Você pode criar uma pasta. Aqui no caso, eu estou criando a pasta com todos os arquivos que você irá construir ao longo aqui das nossas aulas. Então, para que a gente possa criar o primeiro arquivo HTML, você irá clicar aqui com o botão direito, New Folder. Em seguida, coloque aulas. Aqui na nossa pasta aulas, nós teremos aula 01 e só uma atenção. Nem sempre nos vídeos eu vou estar seguindo uma sequência. Então, preste atenção. Nesse vídeo eu estou começando por aula 1, mas nós temos outros vídeos do canal que eu não estou seguindo necessariamente essa ordem. É somente para que você possa ir na sua casa, no seu computador, ter uma organização. Nós temos uma série de vídeos aqui falando sobre Flexbox, sobre Displayblock, sobre outros conteúdos. E outros conteúdos estão sendo gravados enquanto a gente está gravando esse vídeo. Tem vídeos já sendo editados, já sendo gravados e que em breve irão ao ar. Então não necessariamente irá seguir uma sequência, mas o mais importante é que você possa se organizar aí no seu aprendizado e que você possa aí ter uma construção, ter um aprendizado bacana no HTML, CSS e todo o universo de desenvolvimento web que estaremos aqui iniciando no curso. Pois bem, após iniciar aqui o arquivo, né, na verdade aqui era para ser somente aulas, então eu vou excluir, e aqui eu vou iniciar com index.html. Quando você inicia com o index.html, observe que o .html é o formato do arquivo. E se você assistiu à aula passada sobre a introdução, né, como você editar e configurar todo o seu Visual Studio Code, você vai lembrar que nós instalamos uma extensão que altera o ícone, ou seja, justamente para facilitar a nossa identificação com o arquivo. Para você iniciar o HTML, você vai clicar com Shift, iniciar com exclamação. Em seguida, você vai dar um Enter. Assim que você clica no Enter, você já configurou, já está presetado o que é necessário para você começar com HTML. Vamos agora entender o que é que significa cada tag, cada propriedade dessa. Então, primeira propriedade, doctype. Vamos lá. O doctype, ele serve para identificar qual é a versão do HTML que você está utilizando. Atualmente, como você pode já ver aqui no ícone, nós estamos na versão 5 do HTML. Então, em seguida, no navegador, né, o seu navegador é o que vai renderizar a tela, é o que lê a tela do ambiente web. E aí, para que o navegador entenda qual é a versão que você está utilizando do HTML, você utiliza a instrução, né, do doctype. Em seguida, você tem uma tag HTML. Esse elemento, como se você colocar o mouse por cima, observe que ele já aparece para você, é uma instrução de referência dizendo o que é essa tag, mas basicamente ele representa a raiz do documento, ele está dizendo que é a raiz HTML. E observe que quando você abrir o HTML, ele fecha aqui com HTML. Isso é um padrão aqui da nossa estrutura do HTML. Você tem tag que abre e tag que fecha. Mas em breve nós veremos que isso não é uma verdade absoluta. Teremos tags sem fechamento, no sentido de que não haverá um fechamento aqui com o símbolo de menor, barra, a tag e o símbolo de maior. Então tem tags que não possuem fechamento, nós vamos ver isso mais à frente. Em seguida nós temos a tag head, onde fica os elementos que a gente chama de metadado, certo? São para a documentação. Então aqui o primeiro metadado, o UTF-8, isso é justamente para interpretar quando você está digitando palavras com acento, palavras com cifrão, palavras com cedilha, então ele vai interpretar esse tipo de caractere. Além disso, essa meta aqui, quando nós trabalharmos com responsividade, é essencial hoje no desenvolvimento web. Lembrando que responsividade
é um conteúdo que a gente vai ver mais à frente, mas a responsividade ela se trata de você deixar a tela adaptada para aparelhos mobile. Então, hoje há muito um conceito de você utilizar a responsividade para que você desenvolva aplicativos e ambientes web que seja renderizado de maneira melhor e mais eficiente, trazendo a melhor experiência do usuário nos aparelhos mobile. Mas isso é assunto para mais frente do curso, tá certo? Então, não se preocupe com essa meta tag agora. Em seguida, nós temos aqui o título do documento. Se você por acaso já assistiu a primeira aula da gente, onde nós falamos sobre como configurar o ambiente de desenvolvimento, o ambiente aqui do Visual Studio Code, você vai lembrar que nós instalamos um plugin chamado Live Server. Esse Live Server, ele instala essa ferramenta aqui do Go Live. Se você clicar aqui no Go Live, você irá observar que será aberto o navegador padrão aí do seu computador e observe aqui, ó, você tem aqui o nome documento. É justamente esse título quando você está alterando lá no HTML. Observe, eu vou clicar aqui no VS Code e vou alterar o nome para Introdução ao HTML. Agora que nós alteramos, se eu minimizar aqui, observe que alterou o título. Então, esse title no ambiente aqui do HTML, né, é justamente o título da aba. E agora, pessoal, nós vamos ter o início do HTML. Nós vamos construir aqui utilizar as primeiras tags do HTML. Pois bem, pessoal, vamos dar início aqui agora a conhecer as primeiras tags do HTML. A primeira tag que eu quero apresentar é a tag de título. Mas antes de nós começarmos a escrever a tag de título, deixa eu alterar aqui a língua do nosso site, pois quando o navegador ele lê o arquivo HTML, ele lê do início, do topo, até o final. Então é importante que você já altere aí para o PT-BR, que é a língua portuguesa do Brasil, e inicie aqui sem nenhum erro de interpretação do navegador. Pois bem, vou dar um Enter aqui, vou dar um zoom para melhorar aí a visibilidade na tela, vou clicar aqui para encolher e bem. Vamos agora dar início à primeira tag do HTML que todo mundo aprende, é a tag H1. A tag H1 é a tag de título. E se você observou bem, na hora que eu digitei H1 e dei um Enter, ele já completou a tag. Por que que ele fez isso? Se você assistiu a nossa primeira aula sobre como configurar o seu VS Code, aqui na parte de extensões, tem o Autocomplete Tag. Existe uma extensão aqui, ó, Autocomplete Tag, que já está instalado aqui no meu VS Code, que faz com que ele complete a tag. Se você não tem nenhuma extensão que complete a tag, eu sugiro que instale. Basta você clicar aqui em instalar e aí você pode estar aí utilizando essa extensão, tá bom? Pois bem, na hora que eu digito aqui H1, ele complementa a própria tag. Além disso, observe que o cursor ele está dentro do H1, entre o H1 de abertura e o H1 que fecha, tá certo? Então observe que esse H1 aqui no final, com barra, ele está fechando a tag. Aqui dentro, você irá digitar Olá Mundo. Observe que já apareceu aqui o título Olá Mundo. O H1 é uma tag de título. E aí você pode estar se perguntando, por que que quando eu digitei não apareceu aqui no meu navegador? Veja bem, você precisa atualizar o seu navegador. Mas concordamos que isso é um saco você ter que ficar atualizando o tempo todo. Então, o que é que você pode fazer? Você vai clicar aqui em configurações, settings, e vai clicar aqui, ó, autosave after delay, ou seja, ele vai salvar automaticamente. Além disso, outra sugestão também de configuração é você clicar aqui em configurações, settings, e clicar ou pesquisar aqui por wrap e marcar a opção on nessa edição, pois ele vai fazer uma quebra de linha automático. Isso vai facilitar aí para que você tenha uma visualização melhor da sua tela. Pois bem, continuando, se você está se perguntando por que que eu digitei o Olá Mundo, reza a lenda que para você iniciar qualquer desenvolvimento de sistema, de qualquer linguagem de programação,
qualquer trabalho do desenvolvimento envolvendo o universo de programação, você começa com Olá Mundo para você não ter azar. Então sim, você sempre começa com esse textinho para que você inicie bem aí com o pé direito no universo de programação. Continuando, nós temos também a tag H2, que é um subtítulo. Então, aqui no HTML, nós temos do H1 até o H6. Para você não ficar digitando um por um, você pode estar utilizando o seguinte comando: Shift, Alt, seta para baixo do teclado e ele vai duplicar a sua linha. Okay? Aqui, nesse primeiro, eu vou colocar 3. Observe que quando eu apaguei o 2 aqui e mudei para 3, ele já mudou nessa tag. Isso também é uma extensão do VS Code que facilita esse auto rename tag, certo? Já funciona por causa de uma extensão que instalamos anteriormente. Temos também o H4, o H5 e o H6. Tudo isso são títulos ou subtítulos que você pode estar utilizando aí na construção da sua primeira tela, certo? Apesar de que hoje é mais utilizado H1, H2. Não quer dizer que você não tem H3, H4, nem outras tags. Além dos subtítulos, nós temos a tag parágrafo. Vou digitar a tag P e dentro da tag P você vai digitar um texto qualquer, um parágrafo, uma breve mensagem. Então, se você aqui digitar Loren e dar um Enter, ele gera um texto em latim automaticamente. O Lorem Ipsum é um texto que você utiliza para organizar a sua tela. Isso é uma paráfrase, né, uma referência aos textos em latim que eram utilizados nos jornais de antigamente, jornal impresso em papel, para que você tinha ali a organização do texto. Então, isso é uma memória que hoje os programadores utilizam quando querem utilizar, né, exemplificar ali onde é que terá um texto, alguma informação para o usuário. Uma coisa interessante do Loren é que você, além de digitar Loren, você pode dizer a quantidade de palavras que terão nesse parágrafo. Então, se eu digitar Loren 15 e dar um Enter, ele vai estar gerando um texto em latim com 15 palavras. E eu posso aumentar ou diminuir quando eu bem quiser. Então, se eu digitar agora Loren 45 e dar um Enter, observe aí o longo texto que gerou. Aí você pode estar se perguntando, poxa, não tem nenhuma maneira de escrever no meu código um texto onde não seja renderizado, eu fazer algum tipo de comentário? Sim, nós temos uma ferramenta. E se você digitar símbolo de menor, exclamação, hífen, ele já fecha aqui para você, né, de hífen, símbolo de maior. E aqui no meio é um comentário. Então, esse texto aqui, observe que ele não foi renderizado aqui na sua tela. Ele não foi renderizado na sua tela, ele é um comentário. Então, aqui no HTML, você utiliza esse conjunto de símbolos, né, de símbolo de menor, exclamação, traço, texto, traço, símbolo de maior, para realizar um comentário. O que você pode estar fazendo também, ao invés de ter que digitar manualmente esses símbolos, selecionar a linha que você quer e em seguida apertar o Ctrl dois pontos e ele vai estar comentando automaticamente. Se eu comentar aqui os demais, Ctrl dois pontos, observe que eu não tenho mais os títulos, eu não tenho mais aqueles títulos. Continuando a nossa aula, só lembrando, pessoal, vou deixar aqui em letras garrafais como um comentário, Ctrl dois pontos, já vou deixar aqui como comentário, HTML não é uma linguagem de programação. Muita gente acha que você está programando em HTML. Pessoal, HTML significa linguagem de marcação de hipertexto. Linguagem de marcação de hipertexto. Então, não diga para ninguém, estou programando em HTML. Você vai passar vergonha. HTML não é uma linguagem de programação. Ele é texto, ele é conteúdo interpretado pelo navegador. Para uma linguagem de fato ser de programação, um texto, né, você vai estar utilizando JavaScript, Python, C++, e Java.
Lembrando, pessoal, que Java é diferente de JavaScript. Muita gente também acha que é a mesma coisa. Não tem nada a ver JavaScript com Java. São linguagens de programação completamente diferentes. Então, fica aqui o alerta, não saia dizendo por aí que você aprendeu a programar em HTML, pelo amor de Deus. Prosseguindo, o próprio HTML nos fornece também a opção de você criar listas. Você pode criar a lista não ordenada, digitando a tag UL, e dentro da UL você vai ter uma tag chamada LI. A tag LI é o item. Observe que já gerou aqui, ó, no nosso navegador um bullet, né? Nós chamamos esse pontozinho preto de bullet. Então, item 01. Se eu utilizar aquele comando que nós aprendemos anteriormente, Shift Alt seta para baixo, ele vai duplicar, né, triplicar aí a linha, e aqui eu vou ter item 02, item 03, item 04 e assim por diante. Esse último aqui eu vou remover. Então, você tem aí a lista não ordenada. Mas nós também temos a lista ordenada. Então, eu vou copiar, vou colar aqui e vou trocar esse U para O. Observe aqui no navegador que agora, ao invés de nós termos os bullets, nós temos uma lista ordenada. 1, 2, 3, 4. Então, você pode utilizar esse artifício para criar listas. Só lembrando que a UL e a OL são bastante utilizados para desenvolver, inclusive, menus, como nós vamos aprender mais à frente do curso. Continuando, nós também temos a tag A. A tag A é a tag de link. Quando você digita a tag A, você está criando um link, ok? Você está criando a propriedade de aparecer um link. Então, se por acaso eu vier aqui no navegador digitar por Pexels, que é um repositório de imagens, mais à frente do curso nós também temos um vídeo falando de como você incorpora a imagem na sua tag HTML, né, no HTML, mas basicamente, como você faz para colocar um link? Você vai copiar esse link e dentro do href você vai colar. Eu vou voltar aqui para a nossa tela. Observe que não apareceu nada ainda, mas eu vou agora digitar o nome do site, Pexels. O nome do site Pexels apareceu aqui no formato de link. Eu vou dar um zoom aqui para que você possa observar. Observe ó, que até o mouse está aparecendo com a mãozinha para eu poder clicar. Se eu clicar, observe que foi para o site agora, Pexels, o mesmo site que nós vimos anteriormente. Sendo que, se você observou, na hora que eu cliquei, a minha tela atualizou e foi para o site. Existe uma propriedade onde, ao invés de eu clicar e ele atualizar a própria página, nós clicarmos e abrir uma nova aba. Ou seja, se nós viermos aqui dentro do A e colocar target blank, esse atributo que nós estamos colocando aqui é um atributo. Se você digitar target blank e agora atualizar sua página e clicar, observe que foi aberto uma nova aba. Logo, o target blank faz com que na hora que você clique, ao invés de atualizar a página, você está abrindo uma nova aba do seu navegador, ok? Então é bem interessante essa propriedade aí de link. Continuando, pessoal, é importante frisar o seguinte, nem sempre o link ele vai abrir na sua própria página ou você vai conseguir ir para uma nova aba. Por quê? Porque há configuração para que o dono do site, lembrando que o site possui sim um dono, apesar de ele ter a perspectiva de ser gratuito, tem os direitos autorais. Então nem sempre você consegue incorporar um link no seu site. Se você tentar pegar algum vídeo do YouTube, alguma imagem, tem muito problema com isso, tá certo? Eu vou falar isso mais à frente do curso, mas não saia simplesmente criando sites aí, pegando o link de todo e qualquer jeito, porque existe a questão dos direitos autorais. Você não pode simplesmente pegar um link de uma página do YouTube ou qualquer outro contexto e inserir no seu código. É muito importante você ter atenção com isso. Então, continuando. Voltando aqui ao nosso parágrafo, eu quero mostrar a você outras propriedades básicas aqui do HTML. Clica aqui dentro do parágrafo e digita strong e digita aqui qualquer texto.
Observe que surgiu aqui o texto em negrito. Esse texto em negrito, ele está com a tag, ele está em negrito por causa da tag strong. Nós também temos a tag B de bold. Então, se você digitar B minúsculo, se você observar bem, agora você tem dois textos em negrito. E você pode estar se perguntando, mas qual a diferença entre eles? A tag strong é uma tag semântica. A tag, vou até anotar aqui, ó. A tag strong é uma tag semântica. Isso implica dizer que quando nós falamos de tags semânticas, o navegador interpreta essa tag de uma maneira diferente. Ela lê essa propriedade de uma maneira diferente. Os navegadores, eles possuem um motor de busca para encontrar o determinado site que você esteja querendo. Então, se você digitar lá, imagine que você é flamenguista, ó. Então, você digitou o nome Flamengo, o motor de busca ele vai buscar por o nome Flamengo. E como é que ele utiliza essa busca? Através, né, de mecanismos de busca. Uma delas, nas páginas HTML, é a tag strong. Sendo que, pessoal, a tag strong, infelizmente, ela não é mais tão utilizada. Ela foi muito utilizada em outras versões aí do HTML, mas fique ciente que ainda existe essa tag, ainda existe essa propriedade. O strong para tag semântica e o B é somente o bold em negrito, somente o texto em negrito, sem nenhuma função de semântica. Similar ao strong, nós também temos a tag EM, itálico, ok? A tag EM, ela coloca um texto aqui, se você observar, esse texto está em itálico. Similar ao strong, o EM é uma tag semântica que deixa o texto com uma característica onde o navegador vai interpretar como se fosse mais importante, outro mecanismo de busca. Nós também temos a tag I, que também seria texto em itálico, mas similar ao B de bold, o itálico, né, o I de itálico é justamente somente deixar o texto em itálico. Então está aqui, ó, o texto em itálico. Outra tag que não é mais utilizada, mas que existiu e foi até muito utilizada aí nos sites, é a tag mark. A tag mark, ela faz com que o texto fique em destaque. Parece que você passou um marca-texto aí na página. Mas ela foi muito utilizada quando você queria dar destaque a um determinado texto. Então, basicamente, essas são as tags principais aqui do HTML, as primeiras tags que nós aprendemos. Lembrando, se o vídeo estiver muito rápido, pausa o vídeo, faz anotações aí no seu caderno, no seu computador, não fica apenas assistindo a tela, pratique, tenta digitar enquanto eu estou digitando, ou então pausa e digita para que você possa aprender sobre essas propriedades. Então, pessoal, nós finalizamos aqui a nossa primeira aula. Não deixe de fazer as suas anotações. Caso tenha dúvidas, digite aqui nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal, dá um joinha aí para ajudar o canal, tá certo? E nós seguimos à disposição. Só lembrando, gostaria de deixar aqui, caso você queira ter acesso aos arquivos do que eu estou utilizando aqui, né, os arquivos que estamos criando juntos, você pode acessar o meu GitHub e se você clicar aqui em curso Full Stack, aqui nós temos uma série de arquivos que foram já gerados durante um exercício, né, vários vídeos aí que eu já gravei e outras atividades. Nós temos links aqui sobre tudo que você imaginar do universo de HTML, CSS e um pouco de JavaScript. Inclusive, se você clicar aqui, ó, exercício básico HTML, nós temos aqui o exercício 0 e aqui a atividade HTML. Você pode clicar aqui atividade 01, onde nós temos aí um exercício, um exemplo, o que é que você pode começar a fazer e tentar aí praticar em casa. Então, eu sempre vou colocar aqui na referência do vídeo, né, abaixo do vídeo, links do próprio curso, aqui do curso Full Stack, onde você pode estar aí praticando, baixando aí na sua casa e cada vez mais aprimorando seu conhecimento na área. Então, caso você tenha o GitHub, acesse aí o GitHub para que você possa ter aqui, para que você tenha acesso aí aos códigos.
Outro link que eu vou deixar disponível é o meu LinkedIn. Eu me chamo Douglas Lemos, eu sou graduando em Engenharia Biomédica, trabalho atualmente, enquanto eu estou gravando esse vídeo, como professor do Senac de programação e sigo à disposição para tirar dúvidas. Então, segue aí a gente nas redes sociais, segue a gente no GitHub e até a próxima. Lembre-se, não deixe de se inscrever no canal. Grande abraço.